Em nosso primeiro vídeo sobre o tema Elementos Operantes da Salvação, falamos sobre justificação. A justificação pela fé. A justificação pela fé significa a forma como Deus declara justos homens injustos por causa dos méritos do seu Filho. Unicamente com base na fé e na obediência em Cristo, o homem pode ser justificado. Porém, a justificação, para ter legitimidade, ela precisa de uma base que apoie, que lhe dê apoio, que lhe dê esse poder, porque a situação do homem, ela é grave diante de Deus. O homem é um pecador. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que também não há justiça em nós, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. E como Deus resolve essa questão para que a justificação ela tenha realmente efeito, para que a justificação tenha realmente esta legitimidade? Assim, a base que dá poder para a justificação é a chamada imputação. Ou posso dizer, a dupla imputação. A dupla imputação, ela é a transferência dupla de pecado e justiça entre Cristo e os crentes. Isto forma a base para a justificação, a maneira como nós podemos ser justificados e salvos. Mas afinal, o que é imputação? Diferente de amputar, imputar significa acreditar, atribuir ou colocar na conta de alguém. Assim, a justificação tem como base, que apoie, que lhe torne legal, que lhe dê legitimidade, a justificação tem como base essa dupla imputação. Como assim essa dupla imputação? Primeiro, os pecados dos crentes foram imputados a Cristo, transferidos a Ele, colocado na sua conta. Os nossos pecados, que era a nossa questão legal, que nos colocava em dívida com a lei e nos condenava, Jesus assumiu, foi transferido para Ele. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Agora, o problema dos nossos pecados estão resolvidos, porque a justificação tem como base a imputação. Éramos pecadores, tínhamos sobre nós toda a carga do pecado. Esse primeiro aspecto da imputação, Jesus assume os nossos pecados. Nossos pecados são transferidos a Ele. Porém, a Bíblia ainda nos lembra que nós somos injustos, que não há um justo sequer, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E assim, mesmo que os nossos pecados tenham sido levados, a nossa justiça não nos permite que possamos permanecer na presença de Deus. A nossa justiça não alcança o padrão de justiça divina ou o padrão de justiça exigidos por Deus. Aqui age o segundo aspecto da imputação. E qual é? A vida sem pecado e a perfeita obediência de Cristo, sua justiça, são transferidas para o pecador, colocada na nossa conta, atribuída a nós. E Deus vê como os pecadores, como se eles mesmos tivessem feito todo o bem que Cristo fez. E assim, Deus declara o pecador justo pela justiça de Cristo.
Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz: nele fomos feitos justiça de Deus. E para finalizar, há algo muito importante que nós devemos lembrar. Isso de modo algum troca a natureza do crente, como também a imputação de pecados a Cristo não muda a sua natureza. Somente muda a posição legal do crente diante de Deus. Os nossos pecados sobre Cristo, de maneira alguma, podem alterar, vamos dizer, a sua natureza santa. E nós também, recebendo a justiça de Cristo, nós não nos tornamos perfeitos em justiça. Somos falhos diante de Deus. Somente uma posição legal em Cristo diante de Deus é que nós recebemos. Como eu falei no vídeo anterior, é muito difícil nós esgotarmos um tema tão importante como esse apenas em um vídeo. Mas uma coisa é certa, nós estamos no coração do Evangelho. Vamos voltar para falar mais um pouco sobre esse tema tão importante, elementos operantes da salvação. Graça e paz.